novo. Bom, agora eu acho que vai dar certo, porque como o Instagram tá, tinha umas pessoas que estavam mandando mensagem que ficaram do lado de fora da live, porque o Instagram é privado. Me desculpa, gente. Erros de execução desse primeiro mês, né? A gente vai aprimorando para os próximos. Bom, mas retomando aqui, né, para ficar registrado, quanto eu estou feliz, quanto eu estou muito grata que o evento está acontecendo de novo. Mas é uma maneira diferenciada e isso já foi muito idealizado. Desde o ano passado eu estava idealizando trazer o Jardim da Alfredo para um formato digital. E quando a gente ia lançar em fevereiro, a gente teve essa dificuldade de fazer ações pessoais mesmo. E agora lançando em julho, eu estou muito feliz, porque o grupo Econômico antes, mas o projeto vai funcionar. E a gente extrapolou essa meta. Feliz mesmo. Muito obrigada por ter essa trabalho. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mas assim, o que eu já tinha feito? O que a gente está aqui? Qual que é o objetivo? Talvez eu vou tentar responder essa live inicial, para que a gente faça essa construção ao longo dos próximos 22 dias. Para quem já conhece o Jardim da Alfredo, ele já vem de muito tempo. Eu sou psicóloga, já vai fazer mais de 10 anos. E desde o início da minha atuação, eu teve uma época em que eu trabalhei com RH e logo depois eu já fui para a clínica. E desde o início da minha atuação, eu sempre trabalhei com crianças. E trabalhar com criança é um grande desafio. A gente sabe que não é só a criança que a gente precisa intervir. Muitas vezes a gente precisa fazer esse direcionamento tanto para as crianças quanto para os pais também. E esse era um grande desafio. Por quê? Às vezes eu falo com a criança uma vez por semana e eu precisava desse apoio ali dos pais, dos cuidadores de uma maneira geral. E muitas vezes, quase, eu arrisco dizer que 98% das vezes, essa pessoa cuidadora central é a mãe. E muitas vezes essa mãe não tem tempo para se cuidar. E isso era um grande desafio. Porque não adianta eu cuidar da criança e eu não cuidar dessa mãe. E aí, mais ou menos uns 8 anos atrás, quando veio o diagnóstico do Rafael, foi aonde eu falei, gente, é mais do que importante. Porque antes a gente vai aquela psicóloga super caxias, vamos dizer assim, que tudo que lia, tudo que estava escrito na literatura, ciência, a gente precisa seguir, a gente precisa fazer intervenção dessa forma. E não é assim. Né? Quando veio o diagnóstico do Rafael, eu falei, pera, atrás dessa criança realmente tem uma mãe que precisa de cuidados. Eu fiquei um tempo depois do diagnóstico do Rafael sem entender que eu precisava me reorganizar, eu não ia conseguir, né, entregar para aquelas famílias se eu não estivesse bem. E aí foi aonde surgiu essa demanda. Então, muito antes até de existir a minha clínica, existia o Jardim da Alfredo, onde eu comecei a entender. E como que ele era lá no final, lá atrás, né? Foi mais ou menos em 2016, por aí. A gente fazia palestras mensalmente para essas mães. Então, essas palestras, gente, elas aconteciam de que forma? Um mês era falando sobre tratamento, outro mês sobre culpa, outro mês sobre maternidade, cuidados, enfim. Cada mês a gente ia trazendo uma temática diferenciada para as mães. Esquece a criança, era a mãe. Era o momento da mãe. Ela tinha uma hora por mês para pensar em dela. E aí a gente sempre se organizava, sempre tinha alguém que ficava com as crianças enquanto a mãe estava lá no almoço, enfim. Mas veio a pandemia e a gente precisou parar esse projeto. Mas isso me deixou muito triste. Porque era o que dava sentido à minha prática clínica. Porque se eu não cuido dessas mães, gente, eu não vou conseguir cuidar dessas crianças. Isso dava muito sentido para a minha prática clínica. E aquilo foi ficando, foi passando a pandemia. E hoje eu percebo que esse formato digital, assim, desde o ano passado, eu quero trazer em formato digital. Como? Não sei. Então eu vim estudando bastante para a gente trazer isso em formato digital, porque eu acho que inclusive a gente consegue abarcar um número muito maior de mães, né? Porque quando é presencial a gente sabe das limitações e o online vocês vão conseguir fazer no tempo de vocês, né? Que horas que eu consigo? Como que eu vou fazer? Que horário? É no tempo de vocês. A gente vai trazer algumas propostas de atividade, dando aí várias coisas bacanas, que é com o objetivo mesmo de vocês pararem 10, 15 minutos no dia e pensar sobre vocês. Esquece que tem uma criança, pensa em vocês. Mas... E aí, vale destacar aqui também, por que o nome Jardim da Alfredo? Alguém tem jardim em casa?
É um desafio, não é? Eu, particularmente, sou a pessoa pior para dicas de jardinagem. Sou a pior pessoa, que todas as minhas plantas morrem. Todos os meus... Até cacto, gente, morrem aqui em casa, pra vocês terem uma ideia. E eu sou apaixonada por plantas, mas não consigo cuidar dessas plantas. Então, o que eu quando eu fui criar o nome do Jardim do Afeto, o que eu pensei? Eu precisava criar um nome que transparecesse esse cuidado contínuo. Um nome que transparecesse uma necessidade de um cuidado, né? E eu falei, gente, jardim a gente precisa. Ah, mas jardim ficou feio. E aí, o que mais? E um jardim aonde a gente tivesse afeto. Porque para mim não justifica ser psicóloga, não justifica ser mãe, não justifica ser amiga, irmã, tia, se não tiver afeto. Todas as nossas relações precisam ser mediadas por afeto. Nós somos seres humanos precisam de afeto. E essa foi a proposta. Então é um projeto em que a gente vai cuidar, nós vamos cuidar de nós mesmos. Nós vamos cultivar o nosso jardim através desse afeto, através desse cuidado. Então todo mundo que está no grupo, eu acho que pouquíssimas pessoas se conhecem, pelo que eu vi ali, né, de todo mundo. Eu acho que eu conheço todo mundo, acho que todo mundo me conhece ali. E o objetivo é que a gente realmente consiga cuidar umas das outras nesses 22 dias, desculpa. E aí a gente vai, hoje a gente vai fazer uma dinâmica super legal, onde a gente vai se apresentar, a gente vai falar um pouquinho de cada um de nós, para que a gente consiga, peraí, deixa eu ver aqui, ó, a Joísa entrou, ó, a Ju entrou. O que a Joísa tem parecido com a Ana Paula? Parecido com a Ana também. O que a gente consegue? Como que a gente consegue se apoiar de alguma maneira? Né? É muito importante isso. Então, o Jardim do Afeto, ele vai trazer essa proposta de a gente conhecer novas pessoas, a gente se ajudar, junto com o direcionamento que a psicologia vai trazer. Para quem não sabe, eu sou psicóloga da linha cognitivo-comportamental. Agora, o que é isso? Cognitivo-comportamental, bem resumidamente e bem estruturalmente falando, a gente trabalha com comportamentos. E eu acredito que os nossos comportamentos são mediados pelo meio, sim. Então, a gente, quando está em um ambiente favorável, a gente melhora os nossos comportamentos. Quando a gente está em um ambiente favorável, ele vai contribuir para a melhora de uma maneira geral. E é isso aí, nós vamos discutir bastante, né, sobre crescimento trans, sobre como que a gente vai conseguir se apoiar, como que o ambiente que eu estou impacta diretamente naquilo que eu sou, né? Como que esse ambiente vai impactar naquilo que meu filho é. Então, por isso que a gente vai conversar bastante ao longo desse mês, tá? E aí, pra gente começar a discutir um pouquinho, assim, só para que vocês conseguirem entender, gravem essa frase. Precisamos cuidar das nossas sementes e do sol. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos cuidar dos nossos filhos, mas a gente precisa cuidar da semente que somos nós. Então, a gente vai, essa proposta dos 22 dias é para que a gente consiga cuidar tanto da semente quanto do solo, para que a gente consiga ter uma árvore frutífera, para que essa árvore dê frutos, porque senão eu vou ter só uma árvore ali com aqueles galhos secos, aquela típica árvore de outono, que não vai me trazer benefícios nenhum, muito pelo contrário. Por mais que a árvore de outono tenha sua beleza, tenha, né, ali, eu acho lindo aquelas folhinhas estilo americana, ela precisa de cuidados, precisa. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente vai trabalhar juntas nessa construção. Então, uma coisa que eu sempre ouço na consultória, quando eu tô atendendo: ah, meu filho só comporta super mal. Nossa, eu tô fazendo ele aqui, porque eu já não sei mais o que fazer. Nossa, mas que menino difícil. Misericórdia. Todo mundo na escola tá reclamando dessa criança. E eu já não sei mais o que fazer. Porque eu já fiz de tudo. Eu já gritei, eu já fiz castigo, eu já conversei, eu já dialoguei. E aí não resolve. E aí, Luana, como que eu vou fazer? Quase que como se eu fosse a fadinha mágica, né? Ali vai me escondendo. E, poxa, num passo de mágica a gente resolve. Não. A gente não resolve num passo de mágica, gente. Tudo é caminho. Tudo é processo. Então, o que é importante destacar? Vou entregar muito material para vocês, a gente vai fazer lives, a gente vai conversar, mas eu sozinha não consigo mudar a sua realidade. Você precisa se implicar,
Você precisa falar assim, realmente vou fazer um pacto hoje comigo, não é com o Ana. Vou reservar 5 minutos do meu tempo para fazer as atividades, para refletir sobre o que está sendo proposto. Porque senão também não vai adiantar. Você vai sair daqui de nada, resolver nada. Nossa, péssimo. Não é péssimo. É a experiência de vocês. Vocês precisam realmente se implicar para que a coisa realmente aconteça. Eu falo isso com muita propriedade. Só um minutinho. Mesmo sendo psicóloga, eu sou mãe. As crianças presentes. Então, é um grande desafio para mim equilibrar todos os pratos. E eu só consigo hoje ter tempo para mim porque eu me envolvo com prioridade. Hoje, por exemplo, os meninos deram sair para que eu conseguisse estudar online, porque senão a gente não está conseguindo conversar. Mas é uma prioridade. Então, quando a gente estabelece prioridades, a gente precisa executá-las. E a gente precisa criar crianças saudáveis, competentes e felizes. É o sonho de qualquer pai e mãe. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa percorrer um caminho. E esse caminho que a gente vai tentar percorrer juntos. Vamos destacar uma outra coisa da nossa sociedade, gente. Nós somos seres educados para sermos pessimistas. Dura realidade, não é? A gente sempre vai ver o lado negativo de todas as coisas. Sempre. Por mais otimista que eu seja, a minha sociedade, o mundo que a gente vive vai estar direcionado para isso. Vai estar direcionado porque o mundo todo passa fome, porque eu tenho vários problemas, porque minha vida é ruim, porque minha vida é difícil, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho isso, barará, barará. Mas a gente esquece que sempre é necessário. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tem uma metáfora que tá rolando no Instagram aí, que é de um fazendeiro. E o fazendeiro virava e falava assim, olha, o cavalo dele fugiu. Ele falou, nossa, que ruim, seu cavalo fugiu. Ele falava, depende. Pode ser bom, pode ser ruim. Aí o cavalo voltou. Todo mundo, nossa, que bom, seu cavalo voltou. Depende, pode ser bom ou pode ser ruim. O filho dele subiu no cavalo, caiu no cavalo. Todo mundo, nossa, que ruim, caiu no cavalo. Depende, pode ser bom ou pode ser ruim. E aí veio um dia, o filho daí caiu do cavalo, quebrou a perna, e veio, enquanto o filho estava com a perna quebrada, chegou o exército para recrutar todas as pessoas. Mas que bom que seu filho não foi pro exército. Depende, pode ser bom ou pode ser bom. Então essa metáfora que eu queria que vocês lembrassem sempre, que é uma coisa que eu guardo muito, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Assim como nossos comportamentos. Todos os comportamentos são bons ou são ruins. Depende do meu ponto de vista. Então vamos lá. Eu estar muito feliz e alegre no velório é bom ou ruim? Depende. Não é socialmente aceito que eu esteja muito feliz no velório, correto? Mas pode ser a forma que eu me dei de dar conta daquele ambiente, dependendo de quem for, tá? Eu estar chorando numa festa de aniversário, socialmente não é tão legal, porque é uma festa de aniversário, tá todo mundo feliz, comemorando a vida. Mas para mim pode ser a forma como eu lido. Então a gente precisa entender que não existe comportamento bom ou ruim. E que não existe sempre só o lado negativo. Tudo tem as suas visões. E depende da gente escolher qual é a visão. Né? Eu mesma já tive uma época em que tudo pra mim, não tá ruim, não quero, não tá legal. E hoje eu vi o quanto que isso impactou lá atrás pra mim. Porque tudo era um problema na minha vida. Tudo. E eu vivia cansada, eu vivia exausta, porque eu tinha que resolver problema 24 horas. Eu acordava resolvendo problema e ia dormir resolvendo problema. E aí hoje eu passei a fazer dessa perspectiva. Depende. Tá, eu tenho um problema que eu consigo resolver agora? Não. Então quando eu consigo resolver? Ele é emergencial? É um problema de vida ou morte? Eu preciso resolver agora? Não. Dá para eu planejar como que eu vou resolver? Ok. Então assim, parei. Isso trouxe leveza para os meus dias. Isso trouxe com que eu conseguisse identificar a real situação, vamos dizer assim. O que realmente eu preciso desprender nisso? Educar não é um processo fácil. Ele não é rápido, ele não é curto. E a gente vai precisar de bússolas o tempo inteiro para nos direcionar. E a primeira bússola é essa. A gente precisa entender que nem tudo é tão negativo quanto a sociedade nos coloca. Um filho que não senta dentro da sala de aula, um filho que não quer cumprimentar as pessoas. Eu não cumprimento todo mundo que eu vejo lá.
mas os nossos filhos são obrigados a alimentar. Eu não consigo ficar mais do que 2 horas sentada escutando o professor falar, mas os nossos filhos são obrigados a ficar. Então, será que quem está adoecendo os nossos filhos? Somos nós, somos a sociedade. A sociedade está adoecendo. Pós-pandemia, gente, isso está gritante depois da pandemia. Porque as crianças ficaram ali, né, presas. E tudo ficou uma bagunça, vamos dizer assim. E a sociedade quer que todo mundo esteja bem, sorrindo, alegre, sorrindo. Não lá, gente, vamos sorrir. Nada aconteceu. A gente não ficou privado, a gente não teve um período da nossa vida em que a gente foi completamente rodado. Vambora, bola pra frente. E não é assim. Então a gente precisa entender que educar é um processo. E que nós passamos por um processo de pandemia, nós passamos por um processo de, em termos de sociedade, né? Eu acho que ao menos nessa nossa geração aí nunca se teve uma coisa tão drástica quanto a pandemia, né? Que eu tô falando com mais, eu acredito ali que todo mundo deve ter no máximo 50 anos, 40, 50. Então a gente não viveu até então um fato tão marcante quanto a pandemia, assim como os nossos filhos, correto? Mas além desse grande episódio, né, da sociedade, nós temos os nossos episódios pessoais. Aqui teve gente que já perdeu pai, teve gente que já perdeu mãe, teve gente que já casou, teve gente que já separou, teve gente que teve um filho, teve gente que teve 4. E a gente faz essa construção também do pessoal. Então a gente precisa entender que esse processo não é fácil, porque eu tenho processos anteriores que, quando jogam uma criança no meu colo, eu preciso esquecer de tudo aquilo e falar, eu vou ser a mãe perfeita. E não é bem assim. Quando jogam uma criança no meu colo, ninguém me ensina o caminho a seguir. Jogam essa criança no meu colo e falam, você precisa ser a melhor mãe. Com ou sem rede de apoio, com ou sem dinheiro, com ou sem estrutura psicológica, o problema é seu. O filho é seu. Cuida, se vira. E é assim que fazem com a gente. Eu sou psicóloga, eu precisei passar por um período grande de estudos e continuo estudando até hoje, porque eu não paro de estudar. E eu tenho certeza que tem várias outras pessoas aqui que precisaram estudar para fazer qualquer processo na vida. Que seja o processo de alguma profissão, ou que estudou para fazer o ensino médio. A gente precisou estudar. Para aprender matemática, para aprender a somar, para aprender a subtrair. Agora, para ser mãe, ninguém ensinou nada pra gente. Eles jogam o menino no nosso colo e falam, se vira. E aí, muitas vezes, quando a gente chega para um parente, para as nossas mães mesmo, né? Se eu queria, vocês não precisam estudar. Na minha época era assim, se vira, você dá conta. Por que a gente não pode? Né? Os nossos erros existem para nos ensinar o que não vamos fazer mais. Os erros dos nossos pais existem para nos ensinar o que não vamos mais fazer. Então a gente precisa aprender decor essa frase. Os meus erros vão me ensinar o que eu não quero mais fazer. O que vocês já erraram? O que já não foi tão legal na maternidade que hoje vocês acham que pode melhorar? Essa é a primeira reflexão que a gente vai começar a fazer. O que eu quero mudar? Quando eu me inscrevo em uma comunidade virtual que tem o objetivo de trabalhar sobre maternidade, qual que é o meu objetivo? O que eu quero aprender? Né? Como que eu vou fazer isso? Então vamos começar a pensar. Porque educar é prática, repetir. Mesma coisa no exercício físico, concorda comigo? Quem me acompanha no Instagram sabe, eu tô agora na luta de ser uma pessoa fit. Não por estética, mas por saúde mesmo, né? Então eu tava acima do peso, eu tava com uma série de dificuldades, tava assim, não conseguia subir a escada da minha casa porque eu tava morrendo de cansado. E o batidão da minha vida, eu tava chegando no final do dia exausto. Falei, não, preciso virar a chave, preciso ir pra academia, preciso fazer um exercício físico, preciso me cuidar um pouco mais dessa parte de saúde física, saúde mental, enfim, tudo tá ok, mas a física eu sempre deixava por último. Gente, que desafio. Misericórdia. Todo dia que eu vou pra academia eu vou assim, nossa, me tira daqui, o que eu tô fazendo aqui? É muito cansativo. E aí eu saio da academia e meu marido tá sorvete, né? Então o mundo em volta ali, ele vai o tempo inteiro nos refutar das nossas vontades. É a mesma coisa na maternidade. Sempre vai ter aquele que vai apontar o dedo pra você e falar que você não tá fazendo o que é necessário.
você não é um. Você não sabe o que você está fazendo. A gente sempre vai ter esse tempo apontado, vocês podem ter certeza. Raros vão ser aqueles dedos apontados lá, nossa, hoje você fez um bom trabalho. Hoje você abriu mão de comer para cuidar dos seus filhos. Vão ser raros. A nossa sociedade não está habituada para isso, a elogiar. Não é assim? Então, o que a gente vai precisar pensar também é o seguinte: vamos falar de ciência, combate. A nossa sociedade não foi educada para elogios, não foi educada para valorizar, etc. Então, a gente foi educado a valorizar o aprendizado. A gente foi educado a valorizar aquilo que é destaque. Então, quando a gente fala em aprendizado, a gente pensa naquele destaque. A criança começou a andar, a criança começou a falar, a criança tirou nota 10 na prova. A gente pensa no destaque. Mas antes desse destaque acontecer, nós temos um aprendizado que precisa acontecer. Nós temos um percurso a caminhar. Esse percurso que não é valorizado, esse percurso muitas vezes é negligenciado. E é dele que a gente vai trabalhar ao longo desses meses. A gente tem lá as nossas zonas de aprendizagem. Quem já assistiu palestra minha sabe, eu falo assim, a gente tem a zona de conforto, zona de aprendizagem e a desregulação. O ideal é que a gente fique entre zona de conforto e aprendizagem, mas muitas vezes a gente cai lá na desregulação. Então, quando a gente cai nessa desregulação, é a hora daqueles comportamentos inapropriados acontecerem, correto? Então, a gente precisa ficar entre aprendizado e zona de estimulação. Vamos lá. Zona de estimulação é fácil identificar? Não. Então, no dia que a criança vai lá, que ela levanta, ela dá o primeiro passinho e ela cai, ninguém me lembra. Alguma mãe aqui vai lembrar? O dia que a mãe foi lá e escutou o primeiro A da criança, você vai lembrar? Não, mas o dia que ele falou papai ou mamãe, eu vou lembrar. E eu vou anotar no caderninho dele aquilo ali. Então eu vou pegar a grande conquista daquela criança para poder lembrar. Agora, este caminho a gente não pega. E é assim na maternidade. A gente vai lembrar só dos grandes feitos. Aquela grande viagem que eu consegui juntar dinheiro o ano inteiro para fazer. Aquela grande escola que eu coloquei o meu filho, com a melhor escola da cidade, com os melhores livros. Não é assim? O grande feito, a grande festa de aniversário que eu fiz para o meu filho. Mas a nossa vida é feita de grandes momentos o tempo inteiro? Não. E o café da manhã que hoje eu tomei com os meninos e foi super divertido. E à noite que eu fui dormir e que eu deixei um livro de historinha e a gente leu, e a gente inventou, e a gente criou. E o dia que eu resolvi ir para a academia a primeira vez. E o dia que eu, mãe, consegui passar um dia inteiro sem gritar com meu filho. Por mais difícil que fosse. Essas pequenas vitórias a gente não consegue valorizar. E é isso que eu quero que vocês resgatem nesse período. Resgate essas pequenas conquistas. Resgate essas pequenas vitórias. Porque pequenas vitórias repetidas, sim, vamos repetir todos os dias. Então, hoje eu consegui fazer uma noite no pijama, a gente deu uma historinha, foi super divertido. Amanhã eu vou conseguir. Se eu repetir, isso vai virar uma grande. Isso vai virar uma tradição. Vai virar uma grande conquista. Se eu conseguir manter, estou fazendo uma promessa com vocês, a minha academia daqui a um ano vai ser uma grande vitória. Hoje, não serve de nada eu ir lá ficar 40 minutos e eu trabalhando com o personal para não desistir, gente, porque é difícil. Para mim, o ano é um desafio. Então, estou indo lá todos os dias, 40 minutos. Vai. Chego em casa no mês de 10 gramas. É um desafio. Mas talvez lá o ano que vem, quando eu tiver perdido 20 quilos, amém? Isso vai trazer uma vitória, vai ser uma grande vitória, não é? Então eu preciso repetir para ser uma grande vitória. Então não espere que hoje vocês vão assistir a live e amanhã vão sair falando, nossa, que bom, vou ter um momento só para mim. Não, vocês precisam repetir. Essa é a nossa luta de grande curso. Vamos lembrar, repetir. Todo o processo que repetidamente acontece tem uma mudança lá no final. A gente vai trabalhar porque a gente quer? Não, a gente vai todos os dias trabalhar para ganhar o salário no final do mês.
não é? Eu faço dieta para ter lá uma grande forma, correto? Agora uma outra pergunta. Por que os filhos precisam obedecer os pais? Qual que é a grande vitória que eles vão ter em obedecer os pais? Percebe? Essa é uma pergunta que vocês vão se fazer também. O que o seu filho tem? O que você, mãe, tem que vai fazer com que seu filho te obedeça? O que é o prazer para ele? Nós somos mediados pelo prazer para executar as atividades. Concorda? A gente repete para alcançar alguma coisa. Então é a mesma coisa dos filhos. Por que os meus filhos vão me obedecer? O que eles vão ganhar com isso me obedecer? Vamos dar um exemplo clássico? Vamos lá, dá um exemplo bem clássico. A gente precisa de consequências prazerosas. Então todo dia eu falo, vai tomar banho, pelo amor de Deus, toma seu banho, que eu já mandei, você não toma banho, barará, barará, barará. Não cola, porque é uma guerra diária pro meu filho tomar banho. E aí, um belo dia, eu tô saindo com os meus filhos, eu tô bem hipotético, tá, gente? Então eu tô saindo com os meus filhos, eles estão todos sujos, imundos, e eu preciso que eles tomem banho. E aí, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá no caixa falando, vocês precisam tomar banho, vocês precisam tomar banho, vocês precisam tomar banho, vocês precisam tomar banho. Ou eu vou virar pra eles e falar assim, nossa, chegando em casa, a gente vai ter uma competição pra ver quem vai ficar mais limpo. Ah, eu vou ganhar. Nossa, eu vou chegar em casa. E aí eu começo a fazer uma construção de uma história lúdica para aquela criança para motivar ela, de alguma forma, a tomar aquele banho. Porque se a criança, sei lá, a gente acabou de sair de um aniversário, ela tá cansada, tá com sono, tá com fome, e ela tá lá chorando que ela não vai tomar banho. E eu falar, você precisa tomar banho. Eu vou ter uma resposta agressiva. E ela vai me dar uma reação agressiva. Toda ação tem uma reação. Ação, reação. Então, a forma como eu vou tratar os meus filhos vão ter uma reação. Ele vai me responder à altura. Ele vai ter uma reação parecida. Isso não é, olha, eu vou fazer isso porque minha mãe está gritando, eu vou gritar com ela não, tá, gente? Ele não pensa nessa estrutura. Mas toda ação tem uma reação. Estou com sede, tomo água. Concordam comigo? Então, quando a gente pensa em obedecer os pais, qual reação, qual consequência prazerosa que eu vou ter em obedecer os meus pais? E quando a gente fala de autocuidado materno, que é o nosso objetivo aqui ao final dos 22 dias, qual vai ser a consequência prazerosa de eu parar um dia, 20, 30 minutos e cuidar de mim? Qual vai ser a resposta em cima do meu jeito de maternar? Qual vai ser a resposta em cima do meu jeito de cuidar? É isso que a gente vai tentar achar essa resposta. Combinado? Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa pensar. Luana, ótimo, eu preciso ter consequências prazerosas. Mas a vida não é prazer. A gente não tem tudo que a gente quer. Como que eu vou fazer isso com meu filho diariamente? Vocês vão começar a fazer isso aqui agora, a partir de hoje. Não deixe para fazer isso amanhã, porque vocês vão esquecer. Comece a fazer a partir de agora. Se você trata essa criança com respeito e com interesse, ela também vai te responder assim. A gente não tem ação e reação. A criança sabe quando a gente não tá nem aí pra ela, gente. Eu tenho, por exemplo, caso no história. Recentemente eu tive uma mãe que falou assim, mas ele não vai comer. Ninguém consegue chegar perto dele. Ele foi na pediatra, a pediatra já deu o diagnóstico de TOD com 2 anos. Já deu o diagnóstico de TOD porque ele não chegou perto, ele só gritava, tarará. E ele, olha, se te dizer, ele não vai ficar com você. Eu falei, não, mãe, vamos tentar, né? Vamos tentar. E pra quem me conhece dentro do consultório sabe que eu uso pantufla, eu uso aqueles, eu nunca lembro o nome daquele, gente, aquelas touquinhas que tem uns negocinhos assim. Então, os touquinhos, eu uso roupas coloridas, enfim. Eu chamo muita atenção das crianças por isso. Eu sento na altura delas. Quando eu chego na recepção, eu sou mal educada, porque eu cumprimento primeiro todas as crianças, para depois cumprimentar os pais. Então eu mostro para aquelas crianças que eu realmente estou interessada no que elas estão fazendo. Aí às vezes elas vêm contando aquelas histórias que muitas vezes eu nem estou entendendo muito bem. Então isso, então me conta, vamos lá. Festas de família, normalmente eu sou a tia lá da recreação. Eu fico muito com as crianças, então eu entro ali, eu brinco com elas, porque para mim faz sentido estar com essas crianças.
E aí eu demonstro para elas que realmente é importante eu estar na presença delas. E aí quando eu mostro isso, eu tenho uma resposta satisfatória dessas crianças. E aí esse paciente especial, 2 sessões, gente, 2 sessões, ele já não queria sair da sala, ele queria ficar lá. E a minha, ai meu Deus, o que você fez? Que milagre, por que ele não vai com ninguém e tal? Gente, não é porque ele não vai com ninguém. Talvez até agora ninguém valorizou essa criança do jeito que ele queria ser valorizado. O ninguém, não estou falando da mãe não, que ele vai só com a mãe. Percebe que só a mãe estava valorizando o que ele era? Só a mãe estava dando consequências prazerosas para estar na presença dele. Então é importante a gente fazer isso o tempo inteiro com os nossos filhos. Eles entendem quando eles estão do meu lado e eu estou no celular. Eles entendem quando eles estão do meu lado, eu falo, vamos brincar, vamos. E tô viajando, merece. Tô lá lembrando da conta que eu tenho que pagar, que eu preciso de pagar. Quando eu estiver com essa criança, eu preciso estar com essa criança. O tempo precisa ser de qualidade. Porque, inclusive, eu vou reduzir o tempo que eu preciso ficar com ela o dia inteiro. É melhor eu ficar com ela de 10 minutos inteira, por conta dela, sem celular, pensando, brincando, vivenciando aquilo ali, do que eu ficar o dia inteiro com ela, ela estando do meu lado. Percebe? Então, quando a gente fala em consequências prazerosas, é pensando nisso. Eu preciso que a minha presença seja interessante para aquela criança em algum momento. Eu preciso que a minha presença ela veja ali olha, realmente ela quer estar aqui comigo agora. Sério. Então, quando, por exemplo, eu estou fazendo isso, eu preciso também incrementar para aquela criança quais são as competências que ela tem. Muitas vezes a gente quer brincar com a criança. Aí você vira e fala assim, vamos brincar de, sei lá, Uno. Ó, mas a gente tem que brincar com Uno assim, assim, assim. É a regra do jogo, não pode mudar. Mas aí às vezes a criança começa a criar uma outra coisa. Para quem tem filho autista, já ouviu falar lá do ABA. É a tal ABA. Só uma adendo aqui. E o que é a tal ABA, gente? Nada mais é do que aproveitar os interesses da criança e fazer uma intervenção naturalista. Então, o que a criança quer para eu poder fazer? Resumidamente. E isso a gente precisa aplicar no dia a dia. Eu não preciso aplicar só para criança autista. Eu posso aplicar para qualquer criança. O que ela gosta de fazer? Então, quando os filhos chegam na minha sala, a primeira coisa que eu faço, a sala sempre está lá super diferente. Eu sempre tenho ali um brinquedo que eu já sei que eu quero que a criança escolha, que eu preciso trabalhar dentro de um planejamento terapêutico. E aí eu falo, qual brinquedo que você quer? Às vezes ela fica lá, não sei. Eu falo, já sei, vamos tentar aquele ali, isso é super legal. E eu vou fazendo esse direcionamento. Quem escolheu? A criança ou eu? Eu dou esse exemplo fácil. Roupa. Criança que não quer vestir roupa. Como que eu faço? Como eu vou criar consequências prazerosas? Deixa ela escolher. Só que você vai selecionar 3. Dessas 3, qual você quer? Não quero. Não, hoje é essas 3. Amanhã então a gente vai colocar SSS, combinado? Mas hoje a gente vai colocar SSS. E aí eu vou gerando consequências prazerosas para aquela criança acreditar que ela tem autonomia, para ela acreditar que ela tem voz ativa dentro do contexto familiar. E isso diminui muito o comportamento inapropriado. E diminuindo o comportamento inapropriado, diminui a sobrecarga materna. Porque o que cansa a mãe é todo dia falar a mesma coisa. E todo dia ter um ringue de guerra dentro de casa. Não é assim? Isso nos cansa. Não é a maternidade. É o ringue de guerra. E para a gente diminuir, eu preciso pensar isso em todos os momentos. Escovar dente. Então vamos lá, vou escovar dente. Como que vai ser escovar dente aqui, gente? Como que eu vou direcionar esse escovar dente? Você escova dente perto ou longe da sua criança? Aqui em casa é um momento coletivo. Eu tô lá escovando o dente, vamos lá, vamos ver, eu vou contar até 10. Era uma luta, hoje a gente faz junto. Então eu sou um exemplo e eles observam que tem uma consequência prazerosa. Estar na minha presença por conta deles, a gente escova os dentes juntos e a gente tem uma consequência prazerosa. Percebe? Então essas atividades que eu brinco que são mais chatas, aquelas coisas do dia a dia, que até a gente às vezes quer dar uma arrumada, a gente precisa criar uma zona de
de interesse, uma zona de reforço positivo ali para aquelas pessoas, para que eles consigam executar aquelas tarefas do dia a dia. E por que você está falando isso? Porque não adianta eu falar em autocuidado, porque não adianta eu falar assim, mãe, vai lá, se cuida, mãe, vai lá, tem um momento para você, barará, barará, se eu não te ensinar estratégias para reduzir o estresse que muitas vezes a maternidade traz. E qual que é o estresse que essa maternidade traz? O desafio da criança, às vezes, não se comportar como eu quero. Então, ao longo desses 10 anos de profissão, gente, é o maior estresse dos pais. Não é porque eu tenho um filho com deficiência, não é porque eu não tenho rede de apoio, não. É porque ser mãe exige que todos os dias eu faça as mesmas coisas com os meus filhos. Todo dia eu preciso tomar leite, eu preciso tomar banho, eu preciso comer. E muitas vezes isso é estressante. Então a gente vai trabalhar estratégias para minimizar esse estresse, para que vocês consigam tirar ali 10, 15 minutos no dia de vocês. Vocês conseguindo tirar 10, 15 minutos no dia de vocês, eu tenho certeza que a gente vai criar um novo hábito, e criando esse novo hábito nós vamos conseguir trazer novas estratégias para o dia a dia. Criando novos hábitos, novas estratégias, a gente vai conseguir minimizar, a gente vai trazer maternidade com leveza. Percebe? Que é um ciclo. Não vai trazer leveza para essa maternidade sem eu criar novos hábitos. Não vou trazer leveza para essa maternidade sem vocês perseverarem até conseguir alcançar um objetivo. Então, o objetivo que nós vamos traçar aqui hoje juntas. Vamos juntas trazer leveza para essa maternidade. Hoje eu joguei vários pontos, vários pontos, que a gente vai discutir ao longo desse mês, basicamente, né? Então, nós vamos começar a trabalhar individualmente cada um desses pontos. Lembrem, vocês, gente, são exemplo. Vocês precisam mostrar para os filhos de vocês o que tem que ser feito. Toda ação tem uma reação. E aí, para a gente conseguir mostrar para os nossos filhos o que a gente precisa pensar também. Vou dar mais uma tarefa para vocês. Depois eu vou mandar essas tarefinhas escritas lá, vocês vão ver. A gente quer que os nossos filhos valorizem a boa escola que eu dou para eles. Eu quero que eles valorizem a prova, que eles têm que tirar uma nota maravilhosa. Eu quero aquele caderno, né? Eu tô vendo que a Ana Paula tá aí, eu lembro dela falando de um caderno que ela comprou pra filha dela, uma fortuna. Um caderno, um tal de caderno inteligente. E que ficou largado. A menina queria tanto, comprou, depois ficou largado. Aquele caderno caríssimo que a gente compra, né, para os nossos filhos. Aquele brinquedo que eu trabalho o mês inteiro para pagar o brinquedo, divide de 10 prestações. Eu quero que meu filho valorize aquilo. Eu quero que ele valorize a viagem que a gente fez, o tempo que a gente passou juntos, o tempo que eu não arrumei a casa para ficar com ele, né? Porque isso precisa às vezes acontecer, né? Preciso priorizar. Para quem me acompanha no Instagram, viu? Semana passada eu estou começando a tirar todas as sextas-feiras para mim, para fazer exame, para fazer as minhas coisas. E aí, sexta-feira passada, inclusive eu estava fazendo isso, ligar para a escola, tinha que buscar o Rafa, ok, faz parte, mas eu estava na casa do sono. Não tinha nada no lugar na minha casa, gente. Eu tinha duas escolhas. Ou eu vou lá e arrumo casa, ou eu cuidava de mim. Falei, opa, ciclo, preciso romper. Eu vou cuidar de mim. Depois, quando eu acabar de fazer tudo que eu preciso fazer, eu vou na casa. Deu certo. Não ficou do jeito que eu queria, mas deu certo. Então, antes da gente cobrar dos nossos filhos, a gente precisa ser exemplo. Antes da gente cobrar dos nossos maridos, dos nossos pais, dos nossos filhos, eu preciso ser exemplo. E para eu ser exemplo, eu preciso me conhecer. Vocês sabem hoje o que deixa vocês felizes? Vocês hoje sabem o que vocês estão valorizando? Então é isso que vocês vão pensar. Eu vou finalizando a live aqui agora. Passei um pouquinho do meu planejamento, eu tinha planejado 40 minutos. Para que vocês comecem a pensar um pouco sobre essas estratégias. Aqui vai ser um movimento, gente, que vocês vão realmente precisar fazer as atividades. Não adianta eu, Luana, mandar e vocês vão fazer. Tira um tempo para fazer. Porque em cima disso, quando eu for falando aqui, vocês vão falar, entendi por que a Luana pediu aquilo. Entendi por que a Luana me fez aquela pergunta. Por que eu precisei pensar, então, o que te deixa feliz?
Não pode ser filhos, porque filhos com certeza vai nos deixar felizes. Além disso, o que me deixa feliz? O que eu, sabe aquela historinha? Tá tendo um Reels aí também no Instagram, assim, o que eu era muito feliz com essa aqui, mas hoje eu sou muito mais feliz com essa, falando a vida antes da maternidade, a vida depois da maternidade. Nós temos muitas pessoas diferentes. Mas o que te deixa feliz? Se é alguma coisa que você vai resgatar daquela pessoa antes de ser mãe e juntar com essa pessoa que é a mãe agora. Porque em cima disso, a gente vai começar a fazer um trabalho de reconhecer o que nos faz bem. A gente vai começar a fazer um trabalho para nos reconhecer o que eu quero ser exemplo. A gente vai começar um trabalho para conseguir reconhecer o que, aonde e como eu quero chegar em uma maternidade mais feliz. Combinado? Agradeço a participação de todos vocês. Vou abrir um grupo agora para vocês, para a gente começar a jogar lá as perguntinhas e para a gente começar a se conhecer agora no grupo. E eu já vou mandar uma atividade para vocês fazerem também. Combinado? Obrigada, gente.